Shalom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, apóstolo Carlos Vieira. E diretamente aqui do coração de Berlim, eu começo a transmitir o programa Sala de Cura de hoje. E antes de entrar no tema principal do programa de hoje, eu quero pedir algo especial a você. Inscreva-se em nosso canal se não é inscrito ainda, compartilhe a nossa programação e eu tenho a certeza que você compartilhando a nossa programação, nós alcançaremos o maior número de vidas aqui no planeta Terra. Portanto, eu conto contigo. E não saia daí, porque eu já volto, rapidinho. Queridos, estamos de volta com o programa Sala de Cura. Como eu mencionei no início do programa, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e compartilhe este programa com o maior número de vidas que você conseguir. No programa de hoje, eu quero mostrar na sequência para você um bate-papo acerca de um casamento feliz. O que é preciso fazer, o que é preciso não fazer, o que é preciso vigiar dentro de uma relação a dois. Portanto, assista esse bate-papo e na sequência eu retorno. No entendimento, a mulher ela tem que ser companheira. Sim, a mulher ela tem que ser companheira em tudo, né? Porque o marido ele tem uma sobrecarga muito grande na responsabilidade da casa, do trabalho, e a mulher ela tem que estar intercedendo, tem que estar aconselhando. Para isso os dois são um só. Então tem que estar sempre do lado, perguntando se está tudo bem, como foi o trabalho, o que falta, o que tem que fazer, o que resolver, em acordo com os dois, né? Mas hoje é diferente, hoje é bem diferente a situação do casal. Por quê? Porque quando a mulher pega, a maioria das mulheres que pegam a trabalhar fora, antes disso ela tem um casamento bom, ótimo, vive bem. Mas aí, às vezes, a situação aperta um pouquinho, ela começa a sair fora, a trabalhar fora, a conhecer o mundo lá fora de trabalho. E com a convivência com as outras pessoas, ela começa a mudar, a se colocar como independente. E qualquer coisinha que o marido deixar a desejar, para ela tanto faz se vai se separar ou não vai. Ela já diz, né? Quer ir, vai. Ou seja, meu amor, hoje as mulheres estão mudadas? Muito mudadas. Muito mudadas. Elas não estão nem aí se o casamento vai acabar, se não vai, amanhã arruma outro. E assim vai. Isso não é bom? Não, isso diante de Deus, tudo isso por quê? Porque se a mulher ela vai trabalhar com um pensamento de ajudar o marido e ela continuar sendo a mesma pessoa, entre os dois um só, é diferente, mas de 100% Tu falou agora que muitas vezes a mulher quando sai para trabalhar, quando começa a ter uma vida profissional, ela conhece pessoas, ela ouve pessoas, ela desabafa com pessoas. Isso aí seria uma terceira voz dentro do casamento, terceira voz. Né? Ouvindo a voz dos outros. Ouvindo a voz dos outros, que esses outros não vão fazer nada para ajudar, e sim atrapalhar. Porque uma palavra maldita, ela pode fazer toda uma diferença, né, dentro de um casamento, né?
toda uma diferença. E a mulher ideal? A mulher ideal, é claro que tem aquelas mulheres que são sujeitas, são obrigadas, porque também tem homens que não fazem o papel de homens, né? Ele procura coisas fora, não divide as situações com a casa. Claro, tem mulher que tem esse direito e essa razão, mas isso é muito pouco. A mulher sábia, ela vai para o joelho buscar a direção de Deus. Edifica, né? Edifica. Para edificar. A mulher tola? A tola vai destruir, ela vai entrar no blá 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 dos outros. O casamento, ele tem que estar firmado na rocha, né? E a rocha é Jesus Cristo, né? Sem Jesus não consegue nada, né? Sem a direção de Deus não consegue nada. Não consegue mesmo. Com tudo isso que tu está falando, me veio no coração uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, que eu falava sobre a serpente dentro dos lares, né? A palavra de Deus em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último versículo também do Antigo Testamento, ele fala que converterei o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Caso contrário, trarei maldição à terra. Ou seja, não era o diabo que estava falando, era o próprio Deus, né? No último capítulo, no último livro do Antigo Testamento, ele mencionou isso também no último versículo, né? Então, se as casas hoje estão amaldiçoadas, muitas vezes se culpa o diabo, né? Satanás. Só que as pessoas não olham para os seus defeitos, não assumem os seus erros. E quando isso não acontece, uma família se torna num monte de gente morando com todo mundo. Né? Um monte de gente. Porque não há entendimento, não há diálogo. E quando isso acontece, a serpente faz morada ali. Né? A própria Bíblia fala que a serpente se alimenta do pó. Aí eu meditando essa palavra, como assim a serpente se alimenta do pó? O homem veio do pó. E a serpente vai se alimentar do pó. Tanto que em Apocalipse a Bíblia fala que a serpente se transformou num dragão. Ou seja, o pó alimenta a serpente. E ela só está esperando para se alimentar, né? E isso aí que a gente está conversando, que tu está falando, tem muito a ver com o que a Bíblia fala, porque a Bíblia também diz que o inimigo anda ao derredor esperando a quem ele possa tragar. Então, se as famílias liberam esse sentimento de ira, de raiva, de indignação, de falta de comunicação, é exatamente o que vai acontecer. A serpente ela vai se alimentar disso, né? É difícil, tá bem difícil hoje para os casamentos ser bem... Porque existe os dois lados, né? O lado da mulher, sofredora, e o lado do homem, sofredor. O lado da mulher, mal intencionada, e o lado do homem, mal intencionado. Só que se esses dois lados errados um dos dois tiver Jesus, com certeza as coisas vão ser diferentes. Porque Deus ele não vai permitir uma mulher sendo maltratada dia e noite por um homem. Com o tempo, Deus ele arranca. Ele arranca. A mesma coisa é o homem que está na presença de Deus e faz o papel dele e está sofrendo na mão de uma mulher, Deus vai agir da mesma forma. Porque, em primeiro lugar, ele começa a tentar ajudar, a tentar ver, mostrar para aquela pessoa o erro,
como ela tem que agir. Só que tem pessoas que não ouvem a voz de Deus. Tem pessoas que ela age como ela quer, ela é a própria. É o livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quero, eu faço quando eu quero e eu faço como eu quero. O nosso bate-papo hoje no programa Sala de Cura está sendo dentro do trem, um bate-papo aqui bem descontraído. E vamos na sequência aí no programa Sala de Cura, com esse bate-papo aqui com a minha esposa, um bate-papo muito especial que vai edificar com certeza a tua vida. Você tenha gostado desse bate-papo, porque a Bíblia, ela fala, a Bíblia nos ensina acerca de Adão e Eva. Quando Deus instruiu o casal a não comer do fruto proibido, e Eva desobedeceu a uma voz de comando, comeu o fruto proibido. E a pergunta é, onde estava o marido? O marido tinha que estar com ela, ao lado dela, orientando, discipulando. E aconteceu o que aconteceu. E até os dias de hoje, a humanidade paga o preço de uma desobediência. Até o dia de hoje, a humanidade está padecendo. E dentro de um casamento não é diferente. As pessoas fazem o que querem, dizem o que querem, e dentro de um casamento, essa relação ela acaba se tornando um monte de gente morando com todo mundo, como nós mencionamos agora nesse bate-papo bem descontraído aqui em Berlim. E a ideia do programa Sala de Cura é essa, é mostrar a você a verdade. Doa a quem doer. É claro que você pode não estar concordando comigo, mas medite na tua vida, medite em como está o teu casamento, porque é importante você entender que a voz de comando, ela vem do alto. E se você fizer as coisas a grosso modo, com toda certeza, você vai pagar um alto preço. Portanto, o programa Sala de Cura apresentou hoje a serpente num casamento. Porque quando a serpente entra numa família, dentro de uma casa, com toda certeza, ela só vai sair dali depois que ela tiver cumprido com seus propósitos. E cuidado com a terceira voz na tua vida, no teu casamento, na tua casa. Cuidado com a terceira voz dos seus filhos. Portanto, vigie sempre, a todo momento. Foi um privilégio ter estado com vocês. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo esteja com todos vocês. E até qualquer dia desse. Fique na paz, Jesus te ama e nós também.